Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de patologia da coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura que está envolvida no equilíbrio de todo o nosso esqueleto. Ela é importante a relação com o quadril, a relação com o segmento cefálico e a relação dela com os membros inferiores. Então a coluna vertebral é como se fosse o núcleo, o centro do nosso equilíbrio. A gente sabe que a coluna vertebral ela tem três curvas importantes, a saber, a lordose cervical, a cifose dorsal e a lordose lombar. Essas curvas são importantes para a gente ter uma melhor distribuição de forças na nossa coluna. Por exemplo, a cervical é uma coluna mais frágil, mais sensível, está relacionado muito com o movimento. Então está relacionado muito com o movimento, inclinação lateral, rotação, movimento da cabeça, totalmente dependente da coluna cervical. A coluna dorsal já é uma coluna mais fixa, ela está estabilizada pelo gradeado costal externo. E a coluna lombar é a coluna da carga, é onde que nós temos muita patologia. Como a coluna dorsal é uma coluna mais fixa, nós temos menos patologia na coluna dorsal. A coluna cervical, excesso de movimento, e a coluna lombar, excesso de carga, que estão envolvidos mais nesse processo de patologia da coluna. Então nós temos muitas alterações cervicais e lombares que vão dar problemas para os nossos pacientes. A grande maioria dos nossos pacientes tem esse tipo de problema. De acordo com o trabalho, a postura da pessoa, então ela pode ter problemas nessas curvas que vão levar à degeneração discal, à degeneração das facetas e, consequentemente, traduzindo em dores, tanto na cervical como lombar. Quando você atinge um nervo, você tem dor irradiada na cervical para os membros superiores e na lombar para os membros inferiores. Aí, dependendo do quadro, você tem vários tipos de tratamento que você vai atuar sobre isso daí com as diversas ferramentas que a gente tem. Por exemplo, na coluna cervical, você faz o tratamento clínico primeiro, sempre o tratamento clínico, com bastante fisioterapia, com exercício de correção de postura e com fortalecimento de musculatura. Na lombar, a mesma coisa, e aí na lombar entra a diminuição da carga sobre a coluna lombar, que pode ser uma carga endógena, quer dizer, o próprio paciente está obeso, ou uma carga exógena, que ele pega muito peso. Então você tem que trabalhar isso aí. Se você não consegue melhorar as dores do paciente com esses procedimentos, você tem outras coisas que você pode fazer para trabalhar isso daí. Uma das coisas que a gente usa com muito frequente são os bloqueios espinhais facetários, tanto na cervical como lombar, com bom resultado. 70 a 80% dos pacientes melhoram com esse tratamento. E a seguir você dá o complemento, a pessoa vai continua o trabalho de fortalecimento de musculatura, alongamento. Então muitos pacientes não têm recidivas desse quadro. Evoluindo nesse tratamento, nós temos depois, caso o paciente faça o tratamento com o bloqueio para espinhal e facetas, e ele volta a ter dor, você pode fazer a radiofrequência, tanto para cervical, como para lombar, como para torácica. Onde tem o foco da dor, você pode atuar, também com bons resultados. E o último degrau a gente deixa para as cirurgias. As cirurgias são procedimentos mais invasivos, que você pode usar vários tipos de cirurgia. Nós fazemos desde a cirurgia de hérnia a padrão ouro, que é a aberta, a microcirurgia para hérnia de disco, por vídeo, e as artrodeses de coluna, que usa os parafusos transpediculares com cage, com suporte anterior. Todos esses procedimentos têm que ser muito bem indicados. Então tem que ser feita uma boa anamnese, um bom exame neurológico do paciente para você poder indicar o método mais adequado. Se a gente observar, nós temos muitas ferramentas para atuar na coluna, na patologia da coluna. E cabe ao médico que está, o especialista em questão, especialista em coluna, que pode ser tanto neurocirurgião como ortopedista especialista em coluna, tratar essas patologias com a melhor ferramenta e o que mais vai se adequar ao paciente. Por exemplo, você tem paciente, é muito comum um paciente idoso ter problemas de coluna.
Você pega uma coluna dele, ele está com muitas alterações, muitas degenerações. Quer dizer, você não vai usar uma cirurgia muito invasiva num paciente que tem problema cardíaco. Você tem que saber ver o custo-benefício para o paciente. Então, cada paciente tem que ter uma avaliação individual, tem que ter um exame neurológico bem feito e o médico, de posse desses dados, usar a ferramenta mais adequada para tratar essas doenças da coluna, que são muito prevalentes no nosso meio. Bom, esse eu passei uns dados mais gerais para o pessoal ter uma noção melhor das patologias da coluna e o tratamento que a gente dispõe hoje em dia no nosso meio. E a clínica NecDor está à disposição para esclarecer e tratar os pacientes que nos procurem. Na minha pessoa, Dr. José Paulo, e na pessoa do Dr. Matheus Balesteiro. Esperamos que vocês tenham ficado bem esclarecidos das doenças da coluna e dos tratamentos, e estamos à disposição no nosso Facebook e no nosso site.